Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Socorro Leoa. Aqui, toda semana, eu analiso a tua situação e eu te dou dicas que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Eu sou a Andressa Carazo, especialista em fins de relacionamento, e o socorro de hoje é: eu não consigo ignorar o meu ex. Também já vou pedir para você compartilhar isso aqui com alguma amiga sua, alguma colega de trabalho, alguma pessoa que você conhece que está passando por um fim de relacionamento e precisa, de fato, superar o ex e ser feliz novamente. Gente, vamos começar esse nosso socorro, Leoa, de hoje. E eu queria falar sobre essa situação, né? Essa dificuldade que muitas de vocês têm, né? De ignorar as mensagens do ex, como se comportar nesse cenário realmente. E aí a gente precisa entender, né? Começar a entender um pouquinho mais a fundo que um dos pontos determinantes que trava o teu processo, que trava o processo vocês na hora de superar o teu ex, é realmente não só ignorar as mensagens, ignorar o contato, mas ignorar esses sentimentos que você tem pelo teu ex. E muitas vezes, por mais que você consiga se posicionar, por mais que você dê um basta no teu ex, do comportamento dele, ele mesmo assim ele volta atrás, ele manda mensagem, ele quer falar eventualmente, ele quer saber como você tá. Quem de vocês aqui hoje já se posicionou com o ex, já deu um basta e mesmo assim o ex sempre volta atrás? Parece que você deu um passo para sair dessa bolha, dessa dor, desse sentimento de sofrimento realmente do ex, e aí ele vem e te manda uma mensagem, e ai meu Deus do céu, e aí o coração já dispara e você já fica mal. E aí, às vezes, por mais que a gente se posicione com o ex, a gente não enxerga o tamanho da gravidade disso, né? Desse comportamento, muitas vezes, do ex, de manter uma certa proximidade, de muitas vezes uma postura tanto tua quanto dele, né? De manter esse vínculo. Só que a gente não sabe, né? A gente esquece, na verdade, que por trás desse comportamento existe uma ferida muito forte de dependência emocional, né? E às vezes a gente esquece também que dentro desse cenário, dessa ferida de dependência emocional, existem não só uma ferida, mas várias feridas que podem estar aí envolvidas. E aí, a gente precisa muitas vezes entender, né? Vocês me perguntam assim, Andressa, então como é que eu faço para sair da dependência emocional? Eu já me considero dependente emocional do meu ex, mas eu não consigo sair disso. Eu tô sempre meio envolvida com isso tudo. E aí, a gente precisa entender que uma ferida de dependência emocional, ela é composta não só por uma única ferida, e sim vários cenários. Cenários esses, muitas vezes, de insegurança, de um senso de incapacidade que você sente sobre você, feridas de baixo valor, feridas de baixo senso de merecimento, feridas que têm relação direta a um amor de ilusão que você construiu, crenças que você colocou na tua mente depois desse fim de relacionamento, crenças no que diz respeito a você não encontrar um novo amor, crenças de que sem o teu ex você não vai ser feliz de novo. E além disso tudo, né, alguns medos. Medo da solidão, medo de não encontrar uma pessoa compatível, medo de não conseguir sair da tua zona de conforto, afinal de contas você já tinha um vínculo com esse teu ex e é tudo tão mais fácil, parece, né? Porque você já está acostumada. E isso tudo são só alguns sinais. Como eu falei, às vezes a gente não vê o perigo, né? O perigo não tá tão nítido aos nossos olhos quando existe essa proximidade, esse contato, essa mensagem, e aí a gente fica se colocando nesse cenário. E outro ponto que precisa estar muito claro é que essa dependência emocional
que talvez você tenha alguns sinais aí presentes, ela, na maioria das vezes, não é um comportamento que veio agora, desse fim de relacionamento. A gente precisa entender, você que está aqui me assistindo, precisa ter muito claro que as nossas feridas, o nosso emocional, quando pega em algum ponto específico, ele tem muito a ver, tá, diretamente relacionado com o banco de dados do teu inconsciente. Aquele inconsciente que você armazenou desde criança. Quando a gente é pequeno, nosso cérebro é uma esponja de interpretações e vai assimilando tudo o que acontece na sua vida. Então, essa ferida que hoje você sofre, que hoje você tem tanta dificuldade de curar, de cortar esse vínculo, essa ferida ela está registrada na tua criança interior. Você já ouviu falar sobre isso, sobre criança interior? Naquela criancinha que sofreu, que armazenou tantas coisas dos pais, do meio, das dificuldades. E aí, a gente precisa entender no nível de profundidade nessas nossas conversas aqui, nesse conteúdo que eu trago para você, que alguns desses padrões você naturalmente atrai na tua vida, porque isso já está armazenado aqui. E aí, quando acontece esse fim de relacionamento, essa carga que já estava aqui em alguma gavetinha, essa ferida, ela vem à tona, tá? Ai, Andressa, então como é que eu faço para curar isso? Como é que eu acesso o meu inconsciente? A gente precisa entender, se você é uma leoa que chegou há pouco tempo aqui, ou se você é uma leoa que já está há mais tempo, talvez você já está acostumada às minhas explicações, mas se você é nova, você precisa entender que até determinado grau você vai curar algumas das suas feridas no polo racional. Você vai tratar racionalmente, através do teu entendimento, através do teu autoconhecimento, através da tua autopercepção, de você se analisar e mudar o teu comportamento diante daquela atitude, e outras coisas você não vai conseguir mudar, porque já está no teu plano mental. E esse acesso você não vai conseguir ter do dia para a noite se você não tiver técnica, conhecimento, acompanhamento. Por que eu falo que o programa Despertar da Leoa, ele trata os dois modelos mentais, racional e inconsciente? Porque é necessário ter esses dois polos juntos para você, de fato, superar o teu ex e ser feliz novamente. É o que eu falo sobre as 4 fases do fim do relacionamento também. E principalmente na fase da cura emocional. Por que o programa funciona? Por que o programa é tão rápido assim, diferente de outras tantas coisas que você já tentou fazer? Porque a cura, ela acontece no teu inconsciente, tá? Lá na tua raiz. Por que eu quis falar tudo isso? Porque a gente vai começar a nossa primeira análise do dia e eu vou falar um pouco sobre isso. Bom, vamos começar com essa leoa aqui. Estou com dificuldade de superar um ex que nunca foi ex. Nunca foi nada definitivo na minha vida. Ou seja, nunca namoramos de verdade. Conheci ele há 5 anos e ficamos por 6 meses juntos. Na minha cabeça, estávamos namorando. Quando um belo dia, do nada, ele me disse que não dava mais certo porque eu moro em outra cidade e terminou. Eu fiquei muito mal, chorei horrores. Uma semana depois, ele assumiu um relacionamento sério no Facebook. Sofri, mas superei. Ele nunca deixou de ter contato comigo. Sempre mandava mensagens querendo saber se eu estava bem e querendo saber da minha filha. Nada além disso. 3 anos e meio se passaram. Fevereiro do ano passado, olha o meu WhatsApp, uma mensagem dele. Não respondi, porque pensei que poderia ser a esposa. Ele mandou um áudio, disse que estava separado e que queria conversar. Eu, muito arredia, com os 2 pés atrás, fui conversando e dando apoio. Porque fiquei com pena dele. Ficou numa situação financeira horrível. A mulher deixou ele sem nada. A história continua, eu vou ler aqui para vocês. Ajudei ele a passar por um momento triste da vida dele. Em maio, aceitei encontrar ele. E desde maio, começamos a nos ver.
sempre muito gentil comigo e tal, mas chegou um momento em que eu cobrei dele qual era a nossa situação. O que nós tínhamos? Foi então que ele disse que não queria namorar, que se eu quisesse continuar como estava, tudo bem. Caso contrário, cada um seguia a vida. Eu segui a vida, mas ele veio atrás. O dito assunto do nosso Socorro Leoa de hoje. Descobri várias traições dele nesse meio tempo. Mas a última que ele me fez foi: ele me disse, com todas as palavras, que não vê nós dois como um casal, que nunca me chamou para ir com ele nos lugares, porque de fato ele não queria, ele não me quer. Ou seja, né? Esse foi o resultado. Eu não discuti, eu simplesmente fui embora, mas ele manda mensagens e eu respondo. Não entendo por que eu ainda respondo, porque ontem mesmo eu estava parando para pensar e ele nunca me valorizou. E eu não entendo simplesmente por que eu não consigo ignorar ele. A pergunta que eu quero fazer aqui para vocês: mais alguma leoa que está aqui me assistindo tem consciência de que o ex não valoriza, que o que você viveu com o teu ex não era legal, mas mesmo assim você não consegue ignorar ele, você não consegue dar um ponto final, ou seja, você já deu um ponto final, que foi a história dessa leoa, ela deu um ponto final, ela entendeu que o ex não quer mais nada, mas mesmo assim o ex volta, procura ela e ela não consegue dizer não, mesmo sabendo que ela não se sente valorizada. Mais alguém aqui com uma situação similar a essa? Vamos começar a entender algumas coisas aqui. Essa leoa, nitidamente, ela está presa na fase número 2 do fim do relacionamento, que é uma das fases onde a dependência emocional ela vem muito forte, ela vem predominante. E aí o primeiro ponto que eu quero que você entenda é que desde o início desse relacionamento, essa dependência emocional ela já foi instalada. Como assim, Andressa? A partir do momento que você entra num relacionamento e como essa leoa fala, né? Desde o início, nada foi muito definido, não ficou claro. Nunca namoramos, na verdade. E aí, o que a gente precisa de fato entender? A partir do momento que você tolera, que você entende que não existe nada muito definido, ou seja, uma situação indefinida, como ela mesma fala, mas na cabeça dela era um namoro, a gente precisa entender que essa pessoa, vamos falar esse ex, tá? Esse ex, ele nunca nem honrou com uma palavra de compromisso, de algo mais sério. E aqui a gente já identifica um alto senso de tolerância. O que é um alto senso de tolerância? Você vai tolerando, você vai aceitando, essa leoa vai se deixando levar por essa situação onde ela aceita, tá? Só que isso, de fato, é algo muito ruim, é algo muito prejudicial. E por que tem uma ferida, um quê de dependência emocional aqui? Quando a gente não tem critérios definidos, quando a gente não consegue perceber qual que é o nosso valor e o que a gente é merecedora de viver, a gente vai aceitando, a gente vai tolerando. E eu falo isso com a minha boca cheia, porque a Andressa do passado tolerou muita coisa, gente. Eu tolerei porque eu queria ser amada, eu queria ser aceita, eu queria que o rolo virasse namoro, só que isso não acontece, e aí a gente vai entrando numa bolha de falta de critérios, de não ter critérios claros. Às vezes a gente até sabe o que a gente quer, a gente sabe que é merecedora de viver algo melhor, mas a gente vai aceitando, vai abrindo espaço, vai se colocando. E aí, olha só o que acontece. A gente fica, muitas vezes, esperando viver coisas com aquela pessoa e aquele amanhã ele nunca chega. E na semana seguinte, como essa leoa fala aqui, ele termina. A justificativa dele foi porque eles moravam em cidades diferentes, mas na semana seguinte, ele começa a namorar com uma outra pessoa. Quem aí de vocês terminou o relacionamento, o ex terminou com você e na semana seguinte ele já assumiu uma outra pessoa? Se hoje
você está numa situação parecida com essa leoa aqui, talvez com uma outra pessoa, não necessariamente com o teu ex, a gente precisa entender que a cabeça dos homens, ela é muito óbvia, tá? Muitas vezes. E eu não tô falando aqui de você fazer joguinho com essa pessoa, tá? Eu tô falando aqui que o óbvio, ele precisa ser dito, o óbvio, ele precisa estar claro, tá? Se a pessoa não te pediu em namoro, se o namoro não aconteceu, se essa postura dessa pessoa não foi firme contigo, essa palavra não foi firme, cuidado, porque isso não vai acontecer. O ponto que eu quero que todas vocês aqui entendam, tá? O ponto que eu quero que todas vocês aqui entendam e reflitam sobre isso é que eu vejo que, infelizmente, existe um nível de tolerância muito alto dentro aí dos teus critérios. Você tolera muitas coisas. E aí, esse rolo que você vive, né? Esse rolo que você vive hoje com o teu ex te cozinhando em banho-maria, ou essa outra pessoa que você está conhecendo te enrolando também, não tem nada definido, nada vai para frente, parece que tá sempre aquela mesma situação e não existe um ponto resolutivo. Eu preciso que você entenda que a vida, ela é feita de escolhas. Quando o teu ex fala que tá com uma outra pessoa, mas que ainda te ama e quer voltar a ficar com você, mas não toma uma posição concreta, o fato dele não escolher também é uma escolha. Assim como esse ex aqui dessa leoa, ele não se posicionou, eles não tinham nada sério, não existia um namoro, algo concreto. E aí, na semana seguinte, ele termina o relacionamento e já está com outra pessoa. Por quê? Porque às vezes o teu nível de tolerância foi muito grande. A gente é responsável por colocar essas pessoas nessa zona de conforto. A gente tolera. E isso eu falo porque eu tolerei muito, como eu falei para vocês. E aí a gente tolera e vai permitindo, e daí o que acontece? A gente vira aquela mulher boazinha, aquela mulher legal, bacana, mas no final das contas, com quem que a pessoa fica? Com a outra. Aquela que soube se posicionar, aquela que talvez em algum momento tinha critérios um pouco mais elevados do que os teus, tá? E aí a gente precisa entender, tá? Onde é que eu vejo que muitas de vocês erram na hora de superar o ex, tá? Quando você consegue equilibrar o teu emocional, e isso não é ser racional, muitas de vocês confundem, né? Eu quero ser mais racional. A verdade não é sobre ser mais racional ou ser menos racional e vice-versa. Não é esse o ponto. O ponto é você aprender a equilibrar o teu emocional de forma a ter desbloqueadas habilidades que vão fazer você se conhecer. A verdade é que hoje muitas mulheres, a gente acaba tendo esse comportamento de mulheres emocionadas, mulheres que são muito intensas. Na verdade, essa regulagem a gente precisa fazer no nosso plano emocional e de se conhecer. Se conhecer quando você olha para o seu comportamento e pensa, eu tô vulnerável, eu tô carente, eu tô sozinha, a minha vida tá sem sentido, a minha vidinha é bem mais ou menos. Nisso, quando a gente não tá com o nosso emocional equilibrado, às vezes a gente acaba depositando muita energia nas pessoas. A gente pesa a mão nos relacionamentos. E isso se aplica com o teu ex também. Aquele ex que fica te enrolando, né? Fica te cozinhando, mas lá no fundo tá com outra. E o que acontece dentro disso? Quando você não tá com o teu emocional equilibrado, você não tem clareza das coisas. A gente acaba ficando cega. Cega de amor, cega de enxergar as coisas, os sinais que o outro tá dando,
Por quê? Porque dentro disso, a gente não consegue enxergar de fato qual que é o comportamento que o teu ex está tendo, qual que é o comportamento que essa pessoa está tendo. Porque o emocional de vocês não permite vocês se conectarem de fato com a realidade. O que eu quero dizer com isso? Dentro dessa análise, o ex deixou claro com todas as letras que não quer mais. Mas, Andressa, se ele não quer mais, por que ele ainda procura? Por que o ex ainda manda mensagem? Muitas de vocês me perguntam isso, Andressa, o meu ex fala que não quer nada sério, mas qual que é a razão de mandar mensagem? Qual que é a razão dele de vir atrás? A verdade, gente, é que um pouco mais a fundo, que eu vou falar agora, o ego humano, ele é movido por muitas necessidades primitivas, tá? Essa validação, esse se sentir amado, esse se sentir pertencente, importante, de ser elogiado, esse nosso egocentrismo, ele está muito direcionado ao fato do teu ex te mandar mensagem. Vocês têm que entender que quando o teu ex manda uma mensagem, quando ele se faz presente na tua vida, como eu falei, se você está com o teu emocional equilibrado em dia, você consegue identificar os sinais. O que eu vejo aqui é muitas leoas, infelizmente, com o emocional totalmente distorcido, com o emocional muito afetado e não conseguem ter clareza de quando o teu ex inconscientemente está trazendo o ego dele à tona e tendo esse tipo de comportamento. Quando ele te procura, quando ele te manda mensagem, é porque ele quer se sentir importante. É porque ele quer marcar presença. É porque talvez na mente dele ele pense assim, eu não quero que ela me esqueça. É bom saber que ela ainda me ama. É bom saber que ela pensa em mim. Entende? Aonde eu quero chegar com tudo isso? E dentro dessa análise, essa leoa, pergunta, poxa, Andressa, eu enxerguei que dentro desse relacionamento eu não era valorizada. Eu enxerguei que o meu ex não quer nada sério, que ele nunca assumiu um namoro comigo, porque ele não me quer. Mas por que se eu já entendi isso, eu não consigo ignorar essa pessoa? Por que eu não consigo simplesmente não responder, não conversar com o meu ex? Aqui, análise de milhões aqui, tá? Inconscientemente, tá? Existe um desejo muito grande aqui por trás. Essa leoa aqui hoje não consegue simplesmente ignorar, porque na cabeça dela existe uma história acontecendo. E essa história quer dizer, ainda é possível. Quando o teu ex vem com esse comportamento de mandar mensagem, você, lá no fundo, bem no fundo, tem um fio de esperança. É como se na tua mente acontecesse a seguinte história. Bom, se ele está me mandando mensagem, talvez é porque ele ainda goste de mim. Talvez ele me manda mensagem porque ele sente a minha falta. Ele quer uma aproximação. E é justamente por isso que você não consegue deixar de lado. Existem duas coisas acontecendo nessa história aqui. Uma delas é o teu ex com o ego de se manter presente, de se sentir importante, de querer manter o contato, a aproximação, mas ele não quer nada sério. E existe, do outro lado da moeda, uma leoa que entende que essa pessoa não valorizou ela durante esse tempo todo, que ele não quer nada sério, mas lá no fundo uma pontinha de consciência e de pensar assim, poxa, talvez ele mude, talvez ele me trate diferente,
Talvez ele reconsidere essa posição dele e talvez no futuro a gente fique juntos. É por isso que nesse jogo o elo final não consegue ser dado. O ponto final entre essa leoa e esse ex não consegue ser dissolvido. E esse comportamento dessa leoa também, tá? Também fala muito sobre a questão de ego. Porque quando ela não consegue ignorar, quando ela não consegue simplesmente deixar essa pessoa aí, é porque lá na mente dela, além dessa pontinha de esperança, é um fio, gente, é um fio muito pequeno, mas existe e a gente não pode desconsiderar. E esse ego dessa leoa, ele também fala alto. É como se ela também se sentisse importante, porque ela pensa assim: poxa, ele não quer nada sério comigo, mas ele também não consegue ficar sem mim. Ele também não consegue me deixar em paz. E aí, esse ego dela também está sendo amaciado, assim como o ego dele. Entende? Isso é natural. Por que eu tô falando que isso é natural? Porque às vezes a gente não compreende os nossos próprios comportamentos inconscientes, as nossas próprias atitudes. Racionalmente a gente sabe, mas a gente precisa ir mais a fundo nas entrelinhas, nos pormenores. O que será que de fato está me puxando para essa pessoa? E como é que a gente sabe isso, Andressa? Como é que a gente consegue enxergar isso? A partir do momento que tu sai de um conhecimento mais raso, de uma interpretação muito mais automática que você já tem sobre si, e aí você começa a aprofundar um pouquinho mais. Olhar para de fato, poxa, o que será que, na verdade, bem da verdade, sejam sinceras com vocês, a gente tem dificuldade de se conectar com o negócio mais embaixo, com aquele nó que a gente sabe, o nosso comportamento mais primitivo, né? Da nossa essência, muitas vezes. Essa que é a grande verdade. Todos nós temos no nosso banco de dados, já está intrínseco na nossa personalidade, o nosso ego. E ele também tem uma parcela muito importante, mas o que eu quero dizer é que a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo. Sempre tem uma razão mais embaixo, que a gente não percebe. Vamos para a nossa segunda análise de hoje. A dor em si passou, sabe? Chorar ou até mesmo ficar lamentando 24 horas. Mas o que tem tirado a minha paz é o fato de eu não perdoar ainda. Eu me sinto presa, como se ainda estivesse me cobrando muito nessa parte. Às vezes a gente acha que a primeira fase do fim do relacionamento é aquela fase em que muito, você não consegue dormir, você perde peso, você não dá nada, você meio que fica perdida, né, diante da situação. Só que a fase número 1, ela é muito mais profunda, tá? Quando eu falo sobre a fase número 1, se você chegou nova aqui, você tem que entender que existem 4 fases que você precisa passar para conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente, tá? A fase número 1 é uma das fases que a gente entra em contato com todas as feridas, a maioria das feridas que foram geradas nesse fim de relacionamento. E principalmente as feridas que dizem respeito à primeira interpretação que você teve diante daquele término. Ou seja, a mágoa, a rejeição, a traição, a dependência, a raiva, o ódio que você tanto alimenta. É essa carga de sentimentos ruins que você se conectou naquele momento que aconteceu o término, ela fica toda armazenada no teu inconsciente. Como eu falei antes, a gente precisa tratar essa carga emocional para você conseguir de fato superar o teu ex e ser feliz novamente. E essa leoa aqui, apesar de hoje ela não estar mais chorando, lembrando do ex 24 horas, ela ainda não conseguiu se livrar dessa carga emocional que ela armazenou quando esse término aconteceu. Por que ela fala, né? Quando ela fala assim, que hoje o que mais tem tirado a minha paz é o fato
de eu não perdoar e ela ainda se culpa, ela fica presa com isso. Onde é que eu vejo que a maioria de vocês trava num processo de superação? A maioria de vocês trava na fase número 1. Por que a fase número 1 ela é tão dolorosa? Ela é tão sofrida e ela é tão muitas vezes difícil de você superar. Porque essa carga emocional, como eu falei lá no início do nosso encontro, ela fica aqui no teu plano mental. Eu gosto bastante de falar esse exemplo porque isso fica mais palpável para vocês. Mas é o seguinte, não tem como você apertar um botãozinho e resetar o HD aqui dentro. Entende? Não tem como fazer uma limpa. Se fosse assim, ia ser muito fácil, mas não é. E aí, você trava porque lá no fundo, você não consegue se libertar de toda essa carga ruim, desses sentimentos que ficaram armazenados, tá? O que eu quero dizer com isso? Que um dos pontos determinantes para você superar o teu ex e ser feliz novamente é você conseguir perdoar. Hoje, nos nossos stories, eu deixei a pergunta bem aberta, né? Você acredita que perdoar é importante para você conseguir superar? E muitas de vocês falaram que achavam que não, que consegue superar o fim do relacionamento sem perdoar. A verdade precisa ser dita. Se você não perdoar, você não vai conseguir superar. E eu não estou falando de um perdão que sai aqui da boca para fora, de um perdão que é muito fácil falar. Ah, eu perdoei. Não. Não é esse perdão. Eu estou falando aqui do perdão absoluto. Ai, Andressa, como assim? Como assim o perdão absoluto? A gente precisa trazer um nível maior de entendimento, tá? O nível maior é você olhar para o comportamento do outro, para o comportamento do teu ex e conseguir emitir um perdão absoluto. Andressa, o que é esse perdão absoluto? É você olhar para tudo que você viveu nesse fim de relacionamento, para todas as dores que foram causadas, para as mágoas, para a traição, para a injustiça, e enxergar, ter a capacidade, um nível maior de sabedoria, para entender que por trás daquele teu ex que te machucou, que te feriu, que te maltratou, que te humilha até hoje, existe um ser humano. Um ser humano que é limitado, que tem crenças, que tem falhas, que talvez ao longo de uma vida inteira jamais conseguiu acessar uma informação na vida dele que o fez evoluir. Que ele não teve talvez uma oportunidade que hoje você tem estando aqui assistindo um conteúdo comigo. E aquele comportamento que hoje ele opera é um comportamento das bagagens inteiras da vida dele que nunca foram aprimoradas. Isso é um pensamento que eu estou trazendo aqui para você de uma reflexão muito profunda, mas isso é determinante para você mudar a tua mentalidade e a forma como você está encarando tudo isso. Às vezes você julga, né, essa traição do teu ex, você aponta você com o seu ego ferido, com o seu ego muitas vezes sem conseguir aprofundar um pouco mais o entendimento, e você esquece que o repertório desse teu ex, e eu não estou falando aqui de certo ou errado, eu estou falando de comportamento humano, você esquece que o comportamento do teu ex foi nascer numa família, foi ser criado numa família onde o pai talvez traiu a vida inteira, a mãe perdoou a vida inteira e assim foi constituído um modelo mental que hoje ele acredita que está ok. E aí, a gente precisa olhar para esse cenário com uma grandiosidade de sabedoria que poucas pessoas talvez vão conseguir. E é por isso que hoje muitas pessoas ainda estão travadas, sem conseguir perdoar, porque não foram um pouco mais a fundo no que diz respeito a entender as razões, os motivadores do outro.
E isso, né, eu tô falando porque essa forma de enxergar a vida, as coisas que acontecem, ela tá extremamente ligada à tua capacidade de entender a vida num nível um pouquinho mais elevado, de entender a essência da vida. Porque perdoar é isso, é você se aproximar muito mais à essência da vida, a um conhecimento de muito mais sabedoria, um conhecimento muito mais movido pela luz do que qualquer outra coisa. A gente tem que quebrar um pouquinho esse conceito formado de que existem pessoas más, existem pessoas ruins, existem pessoas que plantam o mal. A gente precisa elevar um pouquinho a nossa consciência de entender que existem pessoas operando com comportamentos que acabaram sendo doutrinados ao longo da vida. E que às vezes essas pessoas não tiveram a capacidade de aprender algo diferente para ter um comportamento diferente. E olha o quão rico é trazer esse conhecimento para te aplicar no teu dia a dia, não só nesse fim de relacionamento, mas em tantas outras coisas. Porque pessoas fazendo, infelizmente, mal para os outros existem o tempo todo. Agora, se você enxerga um pouquinho a mais esse conhecimento, trabalha essa tua mentalidade todos os dias, a tua própria vida ela vai ficando mais leve. E a gente precisa entender que hoje, se o teu perdão ele não sai, se hoje você não consegue simplesmente perdoar, existe um outro ponto. Existe algo dentro do teu inconsciente como se fosse uma programação. Essa programação mental, muitas vezes você instalou e você entendeu que se você perdoar o teu ex, você vai tolerar, você vai aceitar, você vai ficar para baixo. Isso é o teu ego também falando. É o teu lado da sombra. E você fala, é como se tivesse uma vozinha dentro da tua mente que vem toda hora aqui ó, no teu ouvido e fala: Fulaninha, você vai perdoar? Como assim você vai admitir o comportamento do teu ex? O teu ex que te fez sofrer tanto assim? Você vai ser boazinha? Você vai ser trouxa se você perdoar? Essa é a tua voz do ego, que lá dentro ela ganha força. Esse teu ego, lá no fundo, muitas vezes, quando você não consegue emitir o perdão absoluto, é porque inconscientemente, tá? Inconscientemente ficou registrado que se você perdoasse o teu ex, você estaria exposta. Você estaria vulnerável. Existe uma armadura interna que foi formada através da dor que você passou. E é essa armadura que você criou através da dor que você sentiu, através do teu sofrimento, da tua frustração, essa dor, essa armadura, ela ficou registrada dentro de você como um orgulho, o teu ego ferido. E aí, o nosso ego, ele tem como objetivo nos proteger. Então é por isso que se cria essa armadura, essa dificuldade de você perdoar, porque lá no fundo esse teu ego ferido, ele vem para te proteger. Só que o que acontece? Quando você emite o perdão absoluto, quando você, na verdade, tem dificuldade de emitir esse perdão absoluto, é porque lá no fundo, bem lá no fundo, existe ainda uma nuvenzinha de mágoa, uma ponta de ressentimento. Quando muitas de vocês hoje responderam que
perdoaram, mas ainda tem uma carga de sentimentos ruins, eu preciso ser sincera com você, você não perdoou 100%. Você pode ter perdoado 60, 70%, mas existe ainda um fio. Existe um fio condutor que te liga a essa armadura emocional, a esse teu ego ferido, porque todas as feridas não foram curadas. E aí, esse teu ego ferido, ele vem para te proteger. Porque é essa a nossa missão, a missão do nosso ego. Ou seja, na tua cabeça, inconscientemente, passa essa história. Bom, se eu perdoar tudo, eu vou ficar desprotegida. E aí, por isso que muitas vezes você não quer soltar, você não quer perdoar, você não consegue, porque existe uma proteção, um orgulho que ficou internalizado depois de tudo que você passou. E qual que é o maior problema de tudo isso? Qual que é o problema de você não perdoar o teu ex? Quando você não libera o perdão absoluto, fica dentro de ti, dentro da tua mente, um resquício de sentimento ruim. E você precisa entender que tudo que está na tua mente vai continuar sendo alimentado de alguma forma. Vai ficar sendo projetado, vai ficar aparecendo na tua mente. E tudo que eu vivo na minha mente, tudo que está aqui dentro, de alguma forma, acontece na minha vida real. O teu pensamento, ele está diretamente relacionado com as coisas que acontecem no teu plano físico, com as coisas que acontecem na tua vida. Vou dar um exemplo aqui. Se você não perdoa uma traição, essa traição, ela fica uma pontinha aqui dentro. Uma pontinha que depois ramifica em insegurança, ramifica em medo, ramifica em não acreditar mais nos homens, não acreditar mais nas pessoas, e aí você desconfia e você vive numa paranoia, e tudo isso cria ênfase aqui, porque aquela sujeirinha da traição você não perdoou. E aí, você alimenta esse sentimento. Alimenta esse sentimento de quê? Da mulher traída, da mulher que foi rejeitada, da mulher que foi trocada, da mulher que a outra mulher é melhor, de sempre se sentir inferior. E aí, quanto mais você alimenta isso aqui se transforma na tua realidade. E aí você fica presa, repetindo ciclos. Ciclos que acontecem constantemente na tua vida amorosa. Você vai vivendo um looping a vida inteira, às vezes de relacionamentos onde você é traída, relacionamentos onde fracassa, onde você sempre se conecta com a dor da traição, da rejeição, da dependência. E tudo isso, toda essa bagagem que você não traz, que você não libera, que você não perdoa, isso fica preso. É por isso que você precisa definitivamente perdoar o teu ex, para você conseguir superar e ser feliz novamente. Ai, Andressa, mas eu perdoei, mas eu ainda tenho sentimentos ruins. Se você perdoou, se você trabalhou o perdão absoluto que eu falei aqui, você vai conseguir. Agora, se você perdoou e ainda tem sentimentos ruins, você não aplicou o perdão absoluto. Você não se liberou. Você ainda tem carga. O teu ego ferido ainda está tentando te proteger de alguma forma. Você ainda está blindada. A tua armadura não caiu. O teu ego ferido, ele vai insistir. Ele vai insistir em se manter desse jeito. E esse sentimento não vai ser liberado. Ai, Andressa, mas eu não consigo perdoar. Perdoar para mim é muito difícil. Em nenhum momento aqui nesse nosso Socorro Leoa eu falei que seria fácil. O perdão, gente, é uma ação grandiosa.
E essa ação grandiosa, ela é para a tua libertação. E se você hoje, aqui, não consegue perdoar, você não consegue trabalhar a forma como você enxerga a tua vida, eu preciso te dizer que está na hora de você começar a desenvolver esse lado. Porque senão vou ser sincera contigo. Você está muito limitada, você está muito presa, você está muito aterrada a esse plano e você não está conseguindo evoluir mentalmente, espiritualmente falando também. Você precisa evoluir, porque esse perdão, ele não é para o teu ex. Oi, Andressa, como é isso? Você fala que eu preciso perdoar o meu ex, mas o perdão não é para o meu ex? Eu não entendi. O perdão, você está emitindo ele para você. Para você liberar o teu emocional, para você liberar o teu coração, para você viver em paz, para você viver muito melhor e muito mais leve. Para você conseguir viver bem. Caso contrário, vai acontecer que nem essa leoa aqui, que ela ainda vive se cobrando muito porque ela não conseguiu emitir um perdão genuíno, um perdão absoluto que vem da alma. E, sinceramente, caso você não consiga fazer isso, você vai passar o resto da tua vida com essa dor, com essa mágoa, com essa carga do fim do relacionamento. E aí, você vai se tornar aquela mulher amarga, aquela mulher infeliz, aquela mulher frustrada, aquela mulher que não acredita mais no amor, não acredita na beleza da vida, aquela mulher que fica toda hora alimentando que o outro vai passar a perna nela, que o outro vai enganar, que o outro vai mentir. Que tipo de vida é a vida de uma mulher que não consegue perdoar o ex, perdoar o outro pelas coisas ruins que aconteceram? É um lixo emocional muito pesado. E eu não sei você, mas eu no teu lugar não queria passar o resto da minha vida com uma mochila de lixo emocional que eu tô carregando, e esse lixo emocional não é nem meu, é do que o outro fez para mim. Então, qual que é o sentido de você ficar carregando essa bagagem, essa mochila de lixo que o teu ex causou para tua vida? Liberta. Deixa. Se conecta com você mesmo e faça o que tem que ser feito. Você com você mesma, isso é uma chave que tem que virar aí dentro do teu coração. Porque quem está carregando, quem está escolhendo carregar essa dor e seguir a vida sem perdoar é você. Dentro do programa Despertar da Leoa, tem 2 conteúdos extremamente ricos e profundos, onde eu falo sobre perdão. Porque eu entendo que se você não consegue destravar isso, não adianta, você não vai para frente. Então, uma coisa tem que ficar muito clara para você. Se você ainda não conseguiu, de fato, fazer o perdão absoluto, você não vai conseguir sair da fase número 1 do fim do relacionamento. Isso é fato, isso tem que estar muito claro para você. E se você não consegue sair da fase número 1 do fim do relacionamento, você jamais vai chegar na fase número 4 do fim do relacionamento. Se você não faz parte ainda da comunidade das leoas e você quer ter acesso a esse exercício que eu vou passar, entra no meu link da bio, tá? E clica ali no link da bio e vai em Comunidade das Leoas. Você vai ser direcionada para o meu grupo VIP lá no Telegram, onde tem muito mais conteúdo, muito mais informação. E se você está assistindo aqui comigo no YouTube, esse nosso Socorro Leoa, peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo, e também para você participar do nosso Socorro Leoa, basta você me enviar um direct lá no Instagram, que assim eu consigo selecionar a tua situação e também analisar aqui dentro do Socorro Leoa, tá bom? Um grande beijo e até mais!